online. E eu quero, então, sempre fazer esse registro carinhoso, porque eu já falei isso em outras ocasiões, o projeto só está sendo possível de ser realizado pela adesão que os nossos alunos estão, então, dispondo a ele. Então, eu também quero agradecer ao Bruno pelo envolvimento, pela organização e pela coordenação, e dizer que já na próxima semana nós teremos aqui uma fala do juiz João Marcos Buch, que é de Joinville, que vai falar sobre direitos humanos, a pandemia e execução penal. Então, nós estamos seguindo com essas atividades, e hoje eu tenho, assim, também a honra, a satisfação de dizer que nós temos aqui a professora Chiavelli. Eu até não consigo nem chamar de prof, né? Foi minha colega, e estivemos juntos no mestrado, na PUC, na turma de 2012, 2013, e depois, durante um período, estivemos trabalhando juntos em Passo Fundo. E de lá para cá, a Chiavelli foi fazer o doutorado, depois fez o seu pós-doutorado, e hoje, então, ela está aqui. Quero, Chiavelli, agradecer pela tua generosidade de ter aceitado esse convite, e eu vou fazer, assim, uma breve apresentação, então, do currículo da professora Chiavelli, e para que vocês também possam conhecer melhor a sua formação. A Chiavelli tem estágio pós-doutoral em Política Legislativa Penal pela Universidade de Málaga, doutora em Direito Penal pela USP, com sanduíche pela Universidade de Hamburgo. É pesquisadora visitante no Instituto Max Planck e professora adjunto de Direito Penal e Processo Penal na Universidade Federal de Santa Catarina. E a fala da Chiavelli, ela se dará em torno da deslegalização do direito penal. Então, fica aqui, Chiavelli, um fraterno abraço, um agradecimento, e antes de passar a palavra para você, eu vou passar a palavra para o Bruno, também para ele tecer suas considerações. Obrigado. Então, boa tarde a todos, obrigado, Robson. Queria cumprimentar todos os alunos que estão presentes, né, e também queria fazer um alerta que a partir da semana que vem, né, nossos bate-papos criminais, eles vão ser realizados sempre com o mesmo link do Google Meet, né? Então, até o final do semestre, a gente vai seguir o mesmo link para que não haja mais alguns problemas que houveram em algumas edições passadas, tá? E de pronto, gostaria de cumprimentar, né, a professora Chiavelli pela disposição de estar aqui participando desse projeto tão caro para a gente ao longo desse ano, dessa pandemia, né? Seja muito bem-vinda à nossa instituição, né? Ainda que virtualmente, receba aí o nosso carinho, o nosso abraço, as portas sempre estão abertas a ti, né? E eu tenho certeza que vai ser uma excelente exposição, né? Então, obrigado, e qualquer coisa a gente está à disposição. Vamos lá, então. Boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite do Robson, meu querido amigo, que foi meu colega, né, na PUC, no mestrado, né, nos longínquos 2012 e 2013, e também foi meu colega nas faculdades João Paulo, lá em Passo Fundo. Na verdade, foi o primeiro lugar em que eu dei aula, né? O Robson já dava aula quando foi fazer o mestrado. Eu não, eu fiz o mestrado, depois comecei a dar aula em seguida em Passo Fundo e tive a grata surpresa de ser colega do Robson lá também. Fiquei muito feliz em receber tua mensagem, né? Para mim é muito legal reencontrar os colegas de carreira acadêmica. E como eu sou gaúcha, né? Já saí do Rio Grande do Sul aí faz um tempo, mas para mim é maravilhoso poder falar para qualquer faculdade ali do Rio Grande do Sul, ainda mais para a Universidade de Caxias do Sul. Nunca estive aí, estive em Caxias, mas ainda não estive na universidade, mas quando a gente passar esse cenário que estamos vivendo, será uma alegria, com certeza, poder estar presencialmente com vocês. Eu me desculpo um pouco pela minha cara de cansada, mas é que as aulas da Universidade Federal aqui voltaram
faz pouco tempo, a gente acabou ficando muito tempo parado em razão da pandemia, e aquela coisa, né? Enquanto a gente fica parado, a gente entra em milhares de projetos, e aí quando voltam as aulas, a gente fica enlouquecido, porque aí tinha um monte de coisa em andamento, e aí voltaram as aulas online de semana passada, a partir de semana passada, então eu ainda estou me adaptando, e a parte boa dessa pandemia, porque tudo tem uma parte boa, né? Foi o fato de que muitos eventos acabaram surgindo, né, porque, bem ou mal, acaba democratizando bastante, né, o acesso a vários tipos de palestra, e eu acabei também participando de vários webinars, e aí até o custo, né, acaba sendo bem menor, porque muitas instituições também, tu vai fazer um evento, tu tem que pagar passagem, tem que pagar hotel, agora tu consegue fazer um link e convidar pessoas do Brasil inteiro para dialogar, então eu sempre faço questão, eu venho, nem que seja me arrastando, mas eu venho, porque eu acho que a gente tem que aproveitar esses espaços de diálogo, né? Não só para divulgar, né, nossas ideias, né, mas também para ouvir os contrapontos e as críticas, porque eu acho que essa é a principal função da universidade. E também fiquei muito feliz quando o Robson disse que eu poderia falar sobre esse tema que me é tão caro, que foi o tema da minha tese de doutorado da Universidade de São Paulo, que eu defendi em 2018 e acabei publicando na forma de livro, que saiu em janeiro desse ano e não teve lançamento em função da pandemia. Então, eu acabei falando sobre esse tema em vários eventos, então, para mim, acaba sendo bem legal poder falar um pouco sobre esse tema, porque eu lancei o livro, logo em seguida começou toda essa confusão, e eu acabei não conseguindo. Eu até ia fazer um lançamento num evento que ia ter em Bento, que é ali pertinho, que ia ser em abril, um evento do IBRASP, que acabou sendo adiado, e, enfim, né, coisas da vida. Então, para mim é bem legal. Eu falei esses dias num congresso da Defensoria Pública também, falei num evento do ITEC também sobre esse tema, então é bem legal conseguir, né, pelo menos discutir um pouco desses aspectos com vocês. Eu tenho uns slides aqui, Robson, eu vou ver se eu consigo passar, porque, pessoal, eu e a tecnologia, nós somos eternas inimigas, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Peraí. Também, se precisar falar sem slide, eu falo, que eu acho interessante, que aí vocês vão acompanhando. Eu acho que aqui no apresentar, né? Isso. Eu abri o PowerPoint no computador, mas eu acho que ele não está aparecendo aqui para eu compartilhar. Deixa eu ver. Será que eu tenho que colocar no modo apresentação? Eu acho que sim, tu pode colocar quem apresentar abaixo, não sei se você consegue fazer esse compartilhamento. Deixa eu ver. Isso, agora tá abrindo aqui. Vocês estão vendo os slides ou não? Eu acho que agora aqui, Tia Velha, você tem que clicar nessa tua tela. Aí, perfeito, na tela dos slides. Tá. Agora sim. Tá, gente, vocês me desculpem a atrapalhação, tá? Mas hoje eu comecei eu tava usando uma outra plataforma, e aí eu comecei a usar o Google Meet faz pouco tempo, e eu sou muito atrapalhada, mas tudo bem. Vocês vão me perdoar. Eu uso a minha idade de desculpa, tá? Mas eu sei que ela é uma péssima desculpa, mas eu vou usar porque é a única que eu tenho. Eu sou muito atrapalhada com essas coisas, mas vamos lá. Então, pessoal, risco de deslegalização do direito penal, tá? Eu preparei alguns slides, assim como a gente tem em torno dos 40 minutos. Robson, tu me avisa também se eu estiver passando do tempo, tá? Eu acabo utilizando bastante essa apresentação aqui, então alguns slides eu vou passar os que não são tão relevantes para a gente conseguir pontuar os aspectos principais desse tema, tá?
Primeiro, pessoal, então eu fiz uma apresentação assim mais didática, que parte dos pressupostos do meu trabalho, né, para que a gente chegue então a constatar a ocorrência ou não da deslegalização e depois algumas possibilidades. Primeiro, eu gostaria de falar que esse meu tema de acessoriedade administrativa acabou ganhando muita importância nesse contexto da pandemia, o que para mim assim foi uma surpresa, porque eu sempre trabalhei mais voltado ao direito penal econômico e com a sobrevida da pandemia, essa discussão sobre a regulação administrativa do direito penal acabou ganhando bastante relevância. Então, eu vou também tentar frisar um pouco esses pontos, tá? Para que a gente consiga discutir sobre eles. Então, a gente parte de um pressuposto, né, da relevância da lei aí no direito brasileiro, no direito penal brasileiro, sendo o Brasil um país de civil law, né, a gente acaba tendo, então, a legislação como a principal fonte do direito, sobretudo no direito penal, né, em que a gente tem a legalidade ali como uma das a norma basilar, né, tanto na Constituição, quanto no Código Penal, quanto em tratados internacionais. Contudo, o que a gente observa é uma falta de cuidado na confecção dessas leis. Então, por mais que a gente tenha nas leis a fonte principal da qual emana o direito penal no Brasil, a gente pode observar uma falta do que eu chamo de política legislativa, que hoje acabou sendo um segundo passo da minha pesquisa, né? Hoje, meu projeto de pesquisa aqui na Universidade Federal é sobre política legislativa, que acabou sendo quase que uma consequência desse estudo de acessoriedade administrativa e de deslegalização. Então, o que a gente observa na política legislativa nacional é realmente a confecção de leis baseadas em casos concretos. É uma política legislativa bastante midiática, bastante eleitoreira, né, baseada num senso comum. Então, essa falta de racionalidade da política legislativa, ela é confrontada com a importância do ato legislativo para a constituição do nosso direito penal. Essa legislação, né, ela é um ato que emana do Poder Legislativo, mas ela acaba sendo complementada, seja por interpretação judicial, né, e isso tem bastante a ver até com a minha dissertação de mestrado lá da PUC, que eu falei sobre ativismo. Então, hoje a gente tem um judiciário bastante ativista na interpretação dessas normas, e a gente também acaba tendo mecanismos de complementação por meio do executivo, né, que são essas técnicas de reenvio, dentre elas a acessoriedade administrativa. Então, um pouco sobre garantia da legalidade, né, além de a gente ter essa garantia prevista, né, em diversos tratados do nosso ordenamento, em diversos locais do nosso ordenamento nacional, essa garantia da legalidade, ela vai ter várias funções, né, eu coloco como as principais delas, a garantia do cidadão contra o arbítrio do Estado, ou seja, a previsibilidade dessa conduta, e o efeito de dissuasão da prática delitiva, ou seja, eu tenho uma legislação que possibilita que o cidadão, conhecendo essa legislação, possa orientar a sua conduta de acordo com essa legislação. E isso me leva, pessoal, a pensar que não basta a mera previsão do tipo penal em lei para que eu possa dizer que esse tipo penal preenche a garantia da legalidade, tá? Então, a partir da previsão do tipo penal numa lei, verificando as características dessa lei, é que eu vou verificar, né, que eu vou aferir se esse tipo legal, ele está apto, então, né, a adimplir com essas garantias de legalidade, né, lei prévia, lei escrita, lei estrita, lei certa, né, no professor Assis Toledo, a professora Maria Ângela Gama, lá da USP, anterioridade, taxatividade, reserva legal, então vai variar um pouco conforme a doutrina, mas a doutrina vai construir nesse sentido, de que são muitas as garantias que emanam a partir da previsão legal do texto, tá? Crise nas funções da legalidade. Então, se constata hoje, pessoal, seja pela evolução da linguagem, seja pela aceleração social, né, pela mudança constante que a gente vive, e eu acho que esse ano foi a prova cabal disso, né, de como o mundo está totalmente interligado e a gente fica o tempo todo tendo que regular novas condutas, né, em novas situações.
são muitos os autores também que já começam a pensar isso de bastante tempo, porque tem obras que eu usei da década de 70, que já trabalhavam nesse sentido, que a legalidade não é mais assim tão positiva, né? Eu não trabalho com uma legalidade tão estrita. Então, eu tenho essa ideia de legalidade líquida, como fala o Silva Sanches. Então, eu tenho um procedimento legislativo, um processo legislativo que faz uso de cláusulas gerais, que faz uso de elementos normativos de tipos abertos, né? Que faz uso de técnicas de remissão, que colocam, então, essa legislação sempre numa situação de mudança e de adaptação. E o direito penal não fica completamente alheio a essa tendência, ainda que isso possa, então, visivelmente confrontar em alguns aspectos aquela concepção primeira de legalidade. Então, essa obra, né, da Rosa Maria Cardoso Cunha, ela fala muito sobre essa ideia de função retórica do princípio da legalidade. O que ela quer dizer com isso? Que o princípio da legalidade, ele não tem uma função demonstrativa, porque o direito não é uma ciência demonstrativa. Por isso, ele teria uma função muito mais ligada a um ônus argumentativo a ser vencido pelo aplicador da norma, né, do que realmente uma aplicabilidade positiva, concreta e que não desse margem para nenhum tipo de vulneração. Isso é um dos pressupostos do meu trabalho, porque quando você trabalha com normas penais em branco, você não tem como dizer que essa norma, em algum aspecto, não está vulnerando a legalidade. Então, se você admite a existência dessas normas no sistema e não diz que essas normas são inconstitucionais, você está, de certa forma, também admitindo uma certa vulneração do princípio de legalidade, tá? Norma penal, então, pessoal, a gente parte, então, de algumas diferenciações, né, de categorias de lei e norma, né, de normas incriminadoras e não incriminadoras. Então, eu vou trabalhar com a norma, né, porque a lei é o texto, né, e a norma é o mandamento de conduta. Normas incriminadoras, que são as que tipificam crimes. O preceito primário, que é onde está descrita a conduta. Essas normas, quando são incompletas, elas são suscetíveis, então, a procedimentos mais profundos de interpretação ou a procedimentos de complementação, né, que é onde entra, então, a assessoriedade por outras áreas do direito, sobretudo o direito administrativo. E por que o direito administrativo é mais complexo do que as outras áreas para regular? Porque os atos administrativos são infralegais, né? Então, eu vou ter uma complementação de leis penais ditas incompletas que vai ser feito por meio de atos de hierarquia infralegal, né, esses atos administrativos. Assessoriedade, então, administrativa, né, eu uso a grafia com 2 S, vocês vão ver também a grafia com C na doutrina, isso são 2 correntes, né, doutrinárias, a professora Érica Mendes trabalha com a grafia com C, que seria a concepção de que o direito penal é um mero acessório do direito administrativo. Eu trabalho com 2 S's, né, que é a grafia da minha orientadora lá da USP, Helena Lobo, no sentido de que o direito penal acessória o direito administrativo na tutela de condutas, e são várias as divisões na doutrina a respeito das formas de assessoriedade administrativa, né. Basicamente, né, hoje eu trabalho até com uma concepção mais do direito espanhol, do professor Mata Barranco, que fala em assessoriedade de direito, né, assessoriedade do ato e assessoriedade conceitual, né, mas no meu trabalho eu fiz uma divisão mais ligada, então, às normas em branco, né, que é quando eu tenho remissões em bloco, né, como aqui na Lei 9.605, quando eu digo aqui utilizar a floresta com infringência das normas de proteção, então eu trago todo esse sistema de normas de proteção para dentro do tipo penal. Elementos normativos do tipo, que seria equivalente, aqui seria equivalente à assessoriedade de direito, né, do Mata Barranco. Então, elementos normativos do tipo e tipos penais abertos, né, que seria, então, mais uma assessoriedade conceitual, quando eu preciso do direito administrativo para definir termos utilizados na legislação. Então, aqui eu uso o exemplo de indevidamente, né, se bem que tem doutrina que considera o indevidamente como elemento global de valoração do injusto, né, o professor Roxin que cunhou esse conceito, mas aqui eu utilizo mais no sentido de elemento normativo do tipo, mas são muitas as discussões nesse sentido. Tem um livro da Ana Bechara apenas sobre elementos normativos do tipo, que é interessante, que discute o que seriam esses elementos, né, e aqui o tipo, quando eu afasto as lentes e vejo um tipo que em si permite ampla discricionariedade judicial,
como é o caso do artigo 59, em que esse juiz pode, então, acabar se informando administrativamente para exercer, então, essa aplicação da norma. E a assessoriedade do ato, que é bastante problemática, que é quando eu tenho, então, a assessoriedade do direito penal feita por meio de um ato administrativo específico, particular, né, uma licença, uma autorização, que vai, então, para dentro do tipo penal e o seu descumprimento vai ser criminalizado. Então, aqui, né, matar, perseguir, caçar, sem a devida permissão, licença ou autorização, ou em desacordo com a obtida. Então, aqui eu vou ter que analisar o conteúdo desse ato administrativo específico e concreto para verificar se há ou não o descumprimento e se há ou não criminalização da conduta. Então, aqui eu tenho um ato administrativo pensado para um caso específico que acaba fazendo parte do tipo penal. Norma penal em branco, então, né, especificamente, que é um dos que mais apresenta problemas em relação à legalidade, acessoriedade de direito, porque aqui eu acabo trazendo todo um bloco de regras administrativas para dentro do direito penal, da norma penal, tá? Essas normas, pessoal, foram mencionadas pela primeira vez na doutrina por Carl Binding, né, que falava ali que essas normas são um corpo sem alma. Depois, o Edmund Mesgier vai trabalhar com a ideia de complemento na própria lei, em outra lei ou em ato inferior, né? Então, eu vou ter na nossa doutrina brasileira diversas classificações, né, dos tipos de norma em branco, sentido amplo, né, impróprias ou homogêneas, sentido estrito, próprias ou heterogêneas, né? As primeiras seriam as complementadas por lei e as últimas as complementadas por ato infralegal, mas aqui eu tenho várias classificações que não acrescem muito no sentido de discutir criticamente, né, o tipo. Elas mais buscam, então, fazer uma conceituação e uma sistematização desses tipos de norma. Direito administrativo, pessoal. Então, eu não encontrando, né, no direito penal muitas dicas a respeito de como poderia haver essa complementação, eu fui para o direito administrativo. E no direito administrativo, eu também não encontrei doutrina que se debruçasse especificamente sobre o problema da complementação legal. Então, eu acabo tendo no direito administrativo atos oriundos de diversos órgãos, né, federal, estadual e municipal. Eu tenho indefinição do próprio conceito de regulação, tá? Eu tenho diversos órgãos e espécies de atos que vão acabar sendo utilizados para complementar essas normas, né? E isso vai se dando por vários motivos, né? Seja pela regulação do Estado de atividades privadas, seja pelo excesso de aceleração social, ou bens jurídicos novos que mutam com muita facilidade. Mas no direito administrativo eu acabo não tendo uma regulamentação específica a respeito do que pode ou do que não pode ser utilizado para complementar as normas em branco, tá? Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho muitos atos administrativos que eles não são feitos pensados para complementar a norma penal, eles são feitos mesmo para regular a matéria técnica ligada a determinado interesse, né? E aí esses atos acabam indo parar dentro da legislação penal e muitas vezes eles não preenchem garantias mínimas para fazerem a definição do conteúdo de proibição como eles acabam fazendo na prática, tá? Então, eu vou ter várias classificações da doutrina administrativa, né, de acordo com o conteúdo dos atos aqui, de acordo com a forma desses atos, mas eu não tenho uma definição estanque a respeito de quais atos podem, de fato, complementar as leis penais em branco. Eu não tenho sequer uma definição fechada a respeito do que seria regulamento, né? Então, eu vou ter, pessoal, aqui, constitui ato de caráter geral e normalmente abstrato, que vai ser expedido por autoridade distinta do legislativo. Então, isso não me diz nada em termos de fechamento desse conceito, né? E, na verdade, nem esse acaba sendo o mote para limitar a regulação das normas em branco, porque aqui eu estou falando que são atos de caráter geral, e como eu já falei para vocês, a gente tem, na prática, o uso de atos também específicos, né, para complementar, né, como portarias e autorizações e tudo isso. Bens jurídicos, pessoal, aqui que a coisa começa a ficar mais polêmica. Por quê?
Quando eu fiz o meu trabalho, até porque eu trabalhava bastante na advocacia também, nesse momento, na área do direito penal econômico, do direito penal ambiental, eu detectei que esses dois eram os bens jurídicos em que isso mais acontecia. Mas como um terceiro bem jurídico, na época, eu detectei o direito penal de drogas, por isso que eu até fiz a minha pesquisa na Alemanha com o professor Scherer, que é um professor bem especializado na questão de drogas. Qual que foi a questão? Hoje, né, mesmo com severas críticas, né, da doutrina, principalmente da criminologia, a gente sabe que a área de drogas, na verdade, o bem jurídico é a saúde pública. E no cenário da pandemia, pessoal, acabaram vindo à tona diversos tipos penais que já existiam no nosso código, que ninguém dava muita bola, né, que é o caso lá dos crimes contra a saúde pública especificamente, e que hoje estão na crista da onda em função da pandemia. Esses tipos, pessoal, como eu falei, alguns são da redação originária, então nem dá para falar que é um fenômeno tão recente, e eles fazem farto uso de regulação administrativa. Então, para além do direito penal ambiental e econômico para a área de drogas, hoje eu puxo uma flecha e digo saúde pública, porque drogas é uma lei que visa a proteger a saúde pública, ainda que com severas críticas. E a área da saúde pública, nesse cenário da pandemia, a gente observa que é uma área suscetível a muita regulação administrativa, né? Eu até publiquei recentemente no Conjur um artigo sobre isso, sobre o artigo 268, né, que é o artigo que mais tem sofrido, então, complementações federais, estaduais e municipais, que é o descumprimento, né, de ato do poder público para prevenção de epidemia, de disseminação de doença contagiosa, e que é, então, que pode ser utilizado hoje no cenário do coronavírus. Então, se vocês, até se eu vou colocar aqui para vocês no bate-papo, vou colocar para vocês o link aqui no bate-papo desse artigo, para quem tiver interesse. Em que eu analiso especificamente essa questão do cenário do coronavírus e do artigo 268. Tem outros tipos, tem outras áreas, pessoal, que também acabam fazendo bastante uso de assessoriedade, né, que é o direito de trânsito, o direito de armas, né, direito penal de armas, também acabam fazendo uso de assessoriedade. Mas hoje o que a gente observa na prática é que essa assessoriedade administrativa, ela se expande, né. Então, por exemplo, no caso do pacote anticrime, quando eu crio lá no pacote anticrime, no artigo 157, um aumento da punição por uso de arma de fogo né, emprego de arma de fogo de uso restrito, eu estou criando uma assessoriedade administrativa dentro de um crime patrimonial. Então, hoje, realmente, é difícil delimitar e dizer que é só nessa área que ocorre a assessoriedade, o uso da assessoriedade. Outros países já se debruçaram sobre essa questão, né? Eu trabalho principalmente com doutrina espanhola e alemã, né? Além da brasileira, que são países, então, que também já tiveram algumas construções dogmáticas, e muitos países já tiveram manifestação das suas cortes constitucionais a respeito desse problema, tá? Então, pessoal, eu constato que ocorre a deslegalização. O que seria deslegalização? Seria o uso exacerbado dessa regulamentação administrativa a ponto de fazer com que essas normas acabem, assim, o núcleo de proibição, na definição da conduta proibida, acaba acontecendo fora do direito penal, em âmbito infralegal, por meio de regulações administrativas. Então, são muitas as causas, né, sem pretensão de exaustão, porque em pesquisa social, a gente nunca consegue mapear todas as causas de um fenômeno. Então, eu tenho ideia de sociedade de massas, né, de urbanização, eu tenho ideia do direito penal do risco, de áreas já reguladas pelo setor administrativo, eu tenho inflação da legislação penal nesse setor, eu tenho criação de novos bens jurídicos, uso de novas técnicas legais. Tudo isso são fenômenos que acabam, então, contribuindo para o uso das normas penais em branco. Então, aceleração social, né, expansão do controle penal, o punitivismo, uma política de controle penal excessivo sobre todas as condutas, que é um background que todos nós, as ciências criminais, viemos trabalhando nos últimos anos, né, em cima de uma política criminal expansionista e que vai deixando seus danos, né, por onde passa. Seja no direito penal de 1940, seja nas legislações mais atuais. Causas específicas, então, pessoal, na política de drogas, a gente tem um fator bem forte de transnacionalidade, né, em função de tratados que o Brasil
é signatário, nos quais ele se comprometeu a combater condutas relacionadas às drogas, então o Brasil acaba não tendo uma discricionariedade para definir essa política de drogas. Na questão da economia, eu também tenho muita influência internacional, então até na Europa, em função do terrorismo, eu tenho um aumento das políticas de lavagem, né, de tudo isso, para mapear o percurso desses valores, né, então eu acabo expandindo o controle penal lá, e isso reflete aqui, em função da globalização e da transferência constante de valores, né, entre todos os países, e eu tenho o que hoje é meu mote de pesquisa aqui na UFSC, que é a ausência de racionalidade da produção da lei, né, então aqui a gente tem, pessoal, muito uma produção jurídica focada na atuação do juiz, e a atuação do legislador, as discussões que devem ser feitas e como essas leis são redigidas, acabam ficando em segundo plano. Hoje a gente tem uma produção acadêmica já, não digo consolidada, mas eu diria um background acadêmico já apontando para esse problema, né, que eu vou mencionar novamente para vocês no decorrer da minha fala, mas o que a gente observa na prática é que ainda falta muito em matérias de discussão do que seria uma política legislativa como um braço da política criminal. Então, o desenvolvimento de uma legisprudência, né? Então, o que a gente observa hoje é uma ausência de doutrina para a técnica legislativa, para a ciência da legislação, que coloque ali um sistema de controles, de regulação, de dados, né, de tudo isso como necessário para a produção de um ato legal. O que a gente faz? A gente espera o ato legal ficar pronto e bate lá no STF pedindo, pelo amor de Deus, para ele anular, que foi o que aconteceu, né, em alguns trechos do pacote anticrime, né, que acabou gerando, então, manifestações do STF pela inconstitucionalidade por falta de previsão orçamentária do juiz das garantias, que era a espinha dorsal da construção de um sistema acusatório de reforma. Então, essa falta de sistematicidade, de racionalidade do direito da produção legal também é uma das grandes contribuidoras para que a gente tenha um direito penal deslegalizado. Consequências, pessoal, da deslegalização. Aqui foi uma parte bem interessante de fazer do trabalho, que foi mapear essas consequências, né, e até conseguir dividi-las, porque elas estão intrinsecamente ligadas, mas as consequências que eu consegui mapear na época como as mais importantes do direito penal deslegalizado seria, então, primeiro, o desvio do bem jurídico tutelado pela norma. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando eu tenho uma norma, tá, uma norma penal, que ela é tão voltada a regular a atuação de órgãos da administração, muitas vezes eu acabo esquecendo o bem jurídico que legitimou essa norma, né? Então, eu tenho lá no direito ambiental várias leis que visam muito mais a proteger a atuação de órgãos de fiscalização ambiental do que mesmo o meio ambiente, né? Então, eu acabo tendo um desvio no bem jurídico tutelado pela norma. Problemas de legalidade, pessoal. Eu tenho problemas de legalidade, pelo menos em duas esferas. Por quê? Eu tenho um problema de competência para legislar. Então, eu tenho no Brasil, no artigo 22 da Constituição, uma competência exclusiva do Legislativo Federal para legislar em matéria penal. Então, quando eu tenho uma lei que é uma moldura praticamente vazia e eu estou remetendo o conteúdo dessa lei para órgãos administrativos, eu estou, de certa forma, desviando a competência do órgão que é legítimo para dizer o direito na esfera penal, que é o legislativo. Então, eu tenho desvio de competência, né, de produção legal, né, que é uma violação à legalidade, né, e eu tenho também um problema de taxatividade da lei penal, porque eu acabo tendo leis penais totalmente abertas, com o conteúdo de definição da norma remetido para órgãos administrativos, e essas leis abertas acabam não sendo taxativas na definição das condutas, tá? Ainda, pessoal, eu tenho ocorrência indiscriminada de erro. Por quê? Porque se nós, juristas, não conhecemos muitas vezes todas as regras administrativas que complementam esse tipo penal, quanto mais eu posso esperar de todos os destinatários dessas regras. Então, eu tenho grande parte da população sem conhecer
todas as regras administrativas que complementam a norma penal, tá? Então, acaba ocorrendo erro, né, erro de proibição, ou até mesmo erro de tipo, como aponta parte da doutrina, que o conteúdo da norma é tão ligado a regras administrativas desconhecidas que acabam vulnerando o próprio dolo do agente na hora de agir desse ou de outro modo, tá? Por fim, pessoal, eu tenho diversas consequências oriundas da má delimitação entre o que é direito penal e o que é direito administrativo sancionador, e isso vai me trazer consequências no penal, no processo penal e na política criminal. Eu tenho sobreposição de esferas de punição, né? Então, eu tenho bis in idem acontecendo com pessoas sendo punidas nas duas esferas pelos mesmos atos. Eu tenho problema de desproporcionalidade das sanções, né? Que é quando eu tenho sanções administrativas mais graves do que penais. Eu tenho problema na esfera da ilicitude, né? Na perspectiva dos círculos concêntricos, quando eu tenho acordos administrativos que, teoricamente, lhe diriam, né? Ilicitude, ou discutiriam ilicitude, e eu continuo com ilícito penal. Eu tenho problemas de insignificância, né, quando eu tenho também definições administrativas que acabam sendo puxadas para dentro do tipo penal. Eu tenho ausência de regulação e garantias processuais no segundo setor, né, então eu tenho um processo administrativo sancionador que não dá tantas garantias de defesa como eu tenho no direito penal. Eu tenho problemas de imparcialidade, de empréstimo de provas, eu tenho fiscais administrativos sendo ouvidos como testemunha no processo penal. Então, eu tenho diversos problemas de uma má delimitação desse campo, né? E, por fim, pessoal, eu tenho a perda da efetividade da norma como um todo, porque se eu tenho uma norma que não é taxativa, que causa uma série de erros no destinatário, que ele não consegue compreender o conteúdo de proibição, o que vai acontecer, pessoal? Eu acabo tendo uma perda da efetividade dessa norma. Essa norma não tem força dissuasória, né? Eu acabo gerando como principal consequência o que a gente chama de direito penal simbólico, que é um direito penal que está ali presente, mas que não está contribuindo de forma significativa para a proteção daquele bem jurídico, para a dissuasão das condutas das pessoas que vão vulnerar aquele bem jurídico, tá? Possibilidades, então, pessoal, constatando que eu tenho um direito penal deslegalizado, né, nesse cenário de terra arrasada, eu comecei, então, a pensar como que a gente poderia, de certa forma, contribuir para, pelo menos, diminuir as consequências desse direito penal deslegalizado. E isso é uma coisa que eu faço na tese, né, no livro. Eu vou vinculando as propostas com as consequências. Quais propostas que atenuariam quais consequências, tá? Então, claro, primeiro eu preciso de um pensamento multidisciplinar e complexo. Quando eu trabalho com política criminal, política legislativa, regulação de condutas, eu vou precisar da criminologia, vou precisar do direito penal, do direito constitucional, para conseguir apresentar alguma solução factível, né, para esse problema. Depois, pessoal, contexto. Eu vou ter que ter contexto de globalização, de um Estado regulador de atividades executadas por privados, né, de sistemas administrativos que pré-existem à regulação penal, de uma sociedade profundamente interligada com influências de regulamentações internacionais. Eu tenho que partir desse contexto para conseguir propor alguma solução. E, por fim, né, a solução que vai perpassar o isolamento das disciplinas. Então, eu faço propostas de dogmática penal, de direito administrativo e de política criminal e política legislativa, porque todas essas propostas, elas vão fazer parte, então, da discussão da regulação, da diminuição da assessoridade administrativa e da deslegalização e de um processo de produção de normas penais mais racional. Em termos de política criminal, pessoal, em termos de política criminal, então, primeiro, pessoal, eu tenho que pensar em processo de descriminalização, né? E hoje esse é um artigo até que eu tenho, até um projeto que faz parte dos meus novos bolsistas de iniciação científica. Um deles vai trabalhar com isso, com o processo de descriminalização
mudanças, né, no processo legislativo brasileiro, estudos de impacto. Eu tenho que ter, pessoal, uma redução do âmbito do direito penal. Eu não tenho como trabalhar com direito penal racional, com o direito penal do tamanho que ele está. Então, eu vou ter que passar por processos de descriminalização para que eu possa, inclusive, pensar em alternativas, em sistemas alternativos, mas que vinculem a uma redução do uso do direito penal para regulação de condutas, né? Também mudanças no processo legislativo para que se implemente uma maior racionalidade nesse processo legislativo, inclusive com o uso de instrumentos e ferramentas, né, próprias da jurisprudência, da ciência da legislação, dentre elas o uso de estudos de impacto. Então, essas mudanças, né, eu acabei fazendo o meu pós-doc lá em Málaga com o professor Ripolés, que é uma das grandes autoridades sobre racionalidade legislativa no mundo. Ele trabalha em 5 níveis, né, de racionalidade, que seria ética, teleológica, pragmática, jurídico-formal e linguística, né? Então, eu tenho que ter um processo legislativo que passe por essa discussão dos valores a serem protegidos pela lei, da finalidade a ser alcançada por meio dessa lei, da estrutura de sistema que eu tenho disponível de facilities, né, para que essa lei realmente seja implementada, jurídico-formal, de compatibilidade dessa lei com o restante do ordenamento, para que eu não faça uma lei que já nasce inconstitucional, como acontece bastante no Brasil, e linguística, para que eu tenha uma lei que seja compreensível, pessoal, que use termos adequados, né? A gente vê lá no caso do feminicídio, que fala razões de sexo feminino, razões de gênero, né? Eu tenho uma política ali de gênero, não posso falar de sexo feminino, porque senão eu não estou abrangendo uma grande parte de pessoas que também vão sofrer aquele tipo de discriminação. Então, assim, 5 níveis de racionalidade para que eu possa passar a discutir racionalidade legislativa. Isso é a proposta do Ripolés, né, que é baseada também lá na filosofia do direito do professor Atienza, mas também há outras propostas de racionalidade legislativa que valem a pena ser estudadas. Então, estudos de impacto prévio e posteriores, né, no Brasil a gente tem a professora Raquel Scalcon, da FGV, que trabalha com isso, que foi até lá do mestrado da PUC também, a professora Carolina Ferreira, do IDP de Brasília, tem uma professora que é a Renata Nascimento, não, ou Roberta, peraí, deixa eu conferir, pessoal, que eu não gosto de citar o nome das pessoas. Esse livro aqui que eu peguei, que eu ainda não li, Roberta Nascimento, que trabalha também com o slide de antes de eu ter comprado esse livro, que também trabalha com política legislativa, né? Então, tem estudos sobre justificativa, né? Eu tenho a Ana Barcelos, lá do Rio de Janeiro, eu tenho o Paredes Castanhon, da Espanha, com bons estudos sobre justificativa, tem um estudo bem importante da FGV também sobre isso, que mapeia justificativas de projetos de lei penal, tem um estudo do André Neves, eu acho que também é uma tese que também analisa justificativas das leis penais. Então, hoje eu tenho, né, metodologia de avaliação, tem o Samuel Ferrandes, que tem bons trabalhos sobre isso, o professor Becerra, que trabalha lá com o Ripolés. Eu tenho trabalhos no Brasil e na Espanha bem interessantes sobre esse ponto da racionalidade. Mas aí a gente olha para o nosso sistema e pensa, tá, mas em termos de legislação, o que a gente tem? Eu fiz uma pesquisa no passado com meu bolsista e a gente mapeou alguns projetos de lei, né, algumas legislações que a gente tem no Brasil, que é essa meta-legislação, né, lei sobre o ato de legislar. Então, eu tenho o decreto 9191 de 2017, que está vigente, né, que é um decreto para projetos de lei propostos por ministros do Estado, em que ele vai trazer algumas perguntas, né, que devem ser respondidas a respeito da lei penal, na hora de propor algo na esfera penal, né, se é uma lei de caráter, quais são as consequências dessa lei, se isso não poderia ser resolvido por um outro meio, né, como ilícito administrativo. Eu tenho isso no sistema, né, inclusive no artigo 10 desse decreto fala que a formulação de normas penais em branco deverá ser evitada, então, eu não estou tão maluca, isso está em algum lugar, né, eu tenho esse decreto que está vigente, mas isso tem que ser repensado, expandido para outras áreas da produção legislativa. Eu tenho 2 projetos de lei que são interessantes, né, o 488 de 2017, que vai falar sobre políticas públicas, mas ele dá um conceito amplo de políticas públicas, em que a gente poderia, inclusive, pensar em políticas criminais, que fala sobre a necessidade de estudos de impacto, e eu vou ter também o 4373, que é a chamada Lei de Responsabilidade Político-Criminal, que vai falar especificamente sobre a necessidade
eu ter estudos de impacto, né, de eu ter memoriais com previsões de orçamento, principalmente para projetos em matéria penal que tragam aumento do número de encarceramento, né? Então, é um projeto de lei bem interessante, que vale a pena vocês darem uma espiada lá no site da Câmara. Ele até fala aqui, ó, pessoal, do Conselho de Análise de Impacto Social e Orçamentário, vão participar membros do Poder Judiciário, né, da OAB, do MP, da Defensoria, e até da CAPES, pessoal. Eu fiquei, assim, super feliz, porque nós, da academia, às vezes, a gente fica falando só para nós mesmos, ninguém pergunta a nossa opinião sobre nada. Quando eles perguntam, a gente fica até lisonjeado, né, a gente não sabe nem que roupa botar na ocasião. E aí, quando eu vi que aqui tem a previsão de participação da CAPES, né, e de todas essas pesquisas sociais belíssimas que são feitas no Brasil e são pouquíssimo divulgadas e pouquíssimo valorizadas, aqui eu vejo, então, a perspectiva de alguma melhora, mas esse projeto de lei, a última vez que eu vi, ele estava parado desde 2018, então não sei como ele anda por agora. A última vez que eu vi foi esse ano. Tia Belle, então eu vou só avisá-la do nosso tempo, que já está se indo. Assim, então eu vou passar bem rapidinho. Tá, pessoal, direito administrativo, bem rapidinho, tá? A ideia de pensar num sistema sancionador integrado entre o direito penal e o direito administrativo, tá? Reformas no direito administrativo, principalmente no processo, para que eu só não desloque o campo de ocorrência de arbitrariedades. E na dogmática penal, então, eu fui cunhando critérios de maior racionalidade, até baseado em jurisprudência de cortes internacionais, né, Espanha, Portugal, Alemanha, Peru e Chile, que já se manifestaram sobre essa questão, e aí eu criei critérios, né, que estão todos no livro, que eu só vou mencionar, senão o Robson vai me cortar aqui da palestra, não vai me convidar mais para nada, mas eu falei para ele ainda assim, falo 30 minutos, ele falou, não, fala 40, eu vou resolver falar 1 hora, não dá para confiar em advogado, né, Robson? E aí tem vários critérios, pessoal, né, proibição de remissão de elementos centrais, proibição de remissões dinâmicas, né, de remissões em cadeia, ao todo são 8 critérios que eu faço, que seriam critérios que poderiam ser combinados com as outras medidas, né, de descriminalização, política legislativa, expansão com cuidadosa do direito administrativo e critérios dogmáticos de maior controle na hora da produção de leis que fazem uso da assessoriedade administrativa. Então, qual que é minhas considerações finais, pessoal? É uma técnica excepcional? Sim. Ela é inconstitucional? Depende, ela viola a legalidade com certeza, mas hoje a gente já pode trabalhar com algumas vulnerações da legalidade, porque quando a gente não quer aceitar nenhuma violação, às vezes a gente acaba tendo que ceder tudo. Então, eu aceito a assessoriedade, desde que ela seja feita com parâmetros de racionalidade dogmáticas e de política legislativa. Eu vou ter que compatibilizar, né, ela com alguns desses critérios e construções doutrinárias, eu vou pensar uma dogmática da norma em branco, né, e não só da norma penal geral, e o maior controle, né, e regulamentação da produção legal com mais racionalidade. Então, aqui eu sempre trago vários tipos, né, que fazem uso de assessoriedade administrativa, né, para que as pessoas não pensem que isso é algo, assim, de outro planeta. Eu tenho vários tipos de várias leis aqui, a maioria delas são econômicas aqui, mas também tenho lei de drogas, saúde pública, né, ambiental aqui, tipos que fazem uso problemático da assessoriedade. E aqui, por fim, pessoal, eu deixo meu e-mail para contato, meu e-mail de Gmail, essa aqui é a capa do meu livro, saiu pela editora EMAIS, agora em janeiro, não teve lançamento por motivos de coronavírus, mas eu acho que está disponível no site da editora e que tem essa pesquisa, né, com mais detalhes disponível para vocês. Então, era isso, obrigada. Tia Velho, muito obrigado pela tua aula, tá? Pela forma, pela seriedade, pela profundidade da pesquisa, né? Isso valoriza a ciência do direito e ao mesmo tempo irradia, né, sobre algo que é elementar no nosso mundo, no mundo jurídico, que é a lei, não só a lei, mas a criação das leis. Então, e se valoriza esse processo, né, como você bem disse, e que não se fique analisando só a figura do julgador, nós vamos tentar pensar um pouquinho mais além a respeito disso. Eu passo para o Bruno fazer aqui um contraponto, uma complementação, uma consideração, Bruno,
E se o pessoal tiver alguma pergunta também, fiquem à vontade para deixar aqui registrado no nosso chat, que aí nós encaminhamos para a professora Chiavelli. Bruno. Bom, primeiro, parabéns pela brilhante exposição, foi, de fato, excelente, mostra toda a qualidade da pesquisa realizada em nível de doutoramento, e eu tenho muitas coisas para perguntar, né, muito mais do que para fazer considerações, mas já para dizer que é um tema que me é muito caro, esse diálogo entre direito administrativo e o sistema penal como um todo. A tua pesquisa é mais dogmática, né, e eu estou fazendo isso só que numa pegada mais criminológica no doutorado, né, estou analisando algumas categorias do direito administrativo dentro do sistema penal, vendo como que influencia mais diretamente, mas daí com um enfoque mais criminológico. E dentro da minha investigação também constatei isso que tu investigou, né, conceitos que não são claros, que não nos servem, digamos assim, de uma maneira mais direta, mas que tem alguns conceitos que, de fato, têm uma influência tremenda e, às vezes, a gente não percebe, né? Mas o que me deixou mais encucado foi analisando a história do direito administrativo brasileiro e da administração pública brasileira, que é marcada pelo patrimonialismo, pela corrupção, pelo autoritarismo, né? E o que eu queria te perguntar é justamente nesse contexto, né? Por mais que nós tenhamos já alguma produção doutrinária sobre a racionalidade da produção legislativa em matéria criminal, será que há essa racionalidade quando um administrador público vai modificar algum posicionamento via alguma norma administrativa, por exemplo, né, do valor de uma sonegação tributária, né, de 10 para 20 mil, dessas mudanças? Será que há essa racionalidade administrativa ou é uma decisão tomada por critérios que não conhecemos, critérios obscuros, sem transparência, etc., né? Porque essas tentativas, embora eu julgue muito válidas e necessárias, né, de buscar cada vez mais racionalidade dentro dessa produção legislativa, o que eu vejo na pragmática política, digamos assim, é justamente o contrário, né? A gente está vivendo um momento político-social de discursos muito mais atrelados à moral, a questões religiosas, a populismos, né? Ou outro tipo de interesses, muitas vezes privados, inclusive, que acabam permeando o nosso debate, né? E a própria questão que tu traz, né, sobre a questão do sexo e do gênero no feminicídio deixa isso muito claro, né? A influência de um discurso religioso, né, para fim de uma tipificação de um crime de uma relevância tão grande, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre o contexto dessas normas administrativas, da criação desses complementos, né, a partir dessa nossa administração pública, desse nosso background histórico e cultural, né, e enfim, seria mais ou menos isso por enquanto. Chiavelli, então, assim, nós temos mais 5 minutinhos, então ficaria a teu critério essa complementação, tá? E é isso. Vamos lá. Robson, tu tá cerceando, vou entrar com Ávia. Não, Bruno, tu faz aonde teu doutorado? Aqui na PUC também. Na PUC, bom, PUC é excelente para ciências criminais, é uma visão bem complementar. Eu acho bem interessante o teu ponto, tá? Sobre essa questão de como é que a administração age. Sabe o que eu vejo, Bruno? Pode ser uma visão minha, né? De repente tenha como complementar isso. Mas eu acho que falta o que a Helena chama, a Helena Lobo lá da USP, de um sistema sancionador integrado. Porque o que eu vejo é que algumas normas administrativas, de fato, elas não são pensadas dentro da janela do tipo, elas não preenchem garantias mínimas para complementar uma norma penal. A questão é, até um dos critérios que eu proponho na minha tese é esse, de um exame de legalidade do ato administrativo que vai parar dentro da lei penal. O que falta, a meu ver, é uma dogmática penal da norma penal complementada, para que eu consiga regular. Eu não tenho problema, eu sei que a função do direito administrativo é diferente da função do direito penal, e eu acho que essa é uma das causas de tantos problemas, por exemplo, quando eu altero a portaria lá
do valor da execução fiscal, e eu tenho um direito administrativo que é guiado por padrões mais econômicos, e eu simplesmente transporto isso para o direito penal, que tem outra finalidade, que tem outra ética, né, que trabalha em cima de outra ética de condutas, né? Então, eu acho que o que falta é realmente se pensar quais regras administrativas podem complementar o direito penal e, obviamente, o que poderia ser sancionado na esfera administrativa. Então, quando eu consigo enxugar esse direito penal, ainda que sobrem normas que façam uso de acessoriedade, eu consigo refletir sobre essas normas e também delimitar quais órgãos administrativos podem emanar regulação, quais formas, né, quais atos administrativos que podem ser utilizados para essa regulamentação, e como esses atos devem ser pensados, porque o gestor, por exemplo, no caso do coronavírus, eu tenho uma lei, né, de janeiro, que já foi modificada por outras 2 leis e medidas de segurança, eu tenho 2 portarias por 2 ministros, né, da Saúde e da Justiça, uma interministerial, 2 ministros que sequer estão mais no governo, e essas portarias ainda remetem a normativas estaduais e municipais num país de dimensões continentais, com uma pandemia que a gente não sabe o que vai ser ontem e não sabe o que vai ser amanhã, e tudo isso dentro de uma norma penal. Eu me pergunto, o que isso está fazendo dentro de uma norma penal da década de 40, punida por juizado especial criminal? É algo que não faz o menor sentido, né, a meu ver. Seja em termos de política de contenção da pandemia, né, esse como primeiro ponto, seja em todo o cenário, né, político-criminal que a gente vive, seja em termos dogmáticos de acessoriedade. Então, eu pego um país em crise econômica, crise política, crise de saúde pública, uma pessoa sai na rua sem cumprir uma normativa administrativa que muda todo dia, toda semana, e que muda de cidade para cidade, essa pessoa pode responder no JEC, né, vou ter que pagar uma multa, sendo que essa pessoa, às vezes, já está numa crise econômica, que a última coisa que ela precisa é pagar mais uma multa por parte do Estado. Então, o que eu vejo, Bruno, é que é necessário a gente conseguir pensar a função das 2 esferas, administrativa e penal, para, a partir daí, construir uma dogmática sobre essa relação entre as 2 esferas, limitando no estrito espaço em que essa relação for indispensável. Perfeito, muito obrigado. Só para complementar, de alguma forma, tu está questionando, então, aquela questão de uma independência absoluta entre as esferas, né? Porque esse é o discurso jurídico reinante, que acaba produzindo muitos bis in idem, né? E acaba menosprezando a própria ideia de que o Estado é um ente único, né? Que o poder é do Estado, né? Não importa a esfera de punição, e que, inclusive, muitas vezes tem punições administrativas mais severas do que punições previstas na própria legislação criminal. Vamos pensar aí na improbidade administrativa, enfim, né? Mas... Nossa, Bruno, questiono completamente. Tem a tese de livre-docência da Helena sobre isso, né? Ela não publicou, mas está na USP de 2013, sobre o sistema sancionador integrado e bis in idem na esfera do penal econômico, porque geralmente nas decisões judiciais, quando eles falam que vem uma conclusão, porque obviamente a independência das esferas, isso não é nada óbvio, isso deveria ser repensado, né? Porque você está sancionando 2 ou 3 vezes uma pessoa pela mesma conduta, com direitos, né, que tem, no caso administrativo sancionador, que também tem uma finalidade sancionadora, né, ainda que parta de pressupostos diferentes. Então, eu acho que falta, sim, uma política criminal, vou ser bem explícita, uma política criminal mais inteligente, né, que contribua de forma mais efetiva para a proteção dos bens jurídicos a qual ela se propõe, vulnerando o mínimo possível as garantias, expondo cada vez o mínimo possível os indivíduos. Muito bem, Bruno. O Robson está enlouquecido para nos expulsar. É que eu tenho aula daqui a pouco, o Bruno não tem. Se me deixar, a gente fica aí até às 10 da noite conversando. Eu já tenho que me organizar vacinado. Chiavelli, me cabe, então, aqui apenas agradecer imensamente pela tua generosidade de ter aceito esse convite, de ter estado compartilhando de todas essas tuas pesquisas. E isso é fruto de uma série de estudos e noites em claro, e que agora tem um livro na Imais Editora. Eu até já dei uma espiadinha ali, vou dar um jeito de pegar esse livro para dar uma olhada, e te agradecer
imensamente aí por ter, né, aceitado participar dessa atividade e dizer que, de repente, numa próxima oportunidade, a gente consegue trazê-la, quem sabe, até para a universidade, para um congresso, e que vai ser uma grande satisfação, tá? Eu fiquei muito feliz, muito contente por ter aceito, ter participado aqui hoje, nesse momento, tá? Imagina. Bom, para mim foi uma honra estar aqui, assim, uma alegria estar aqui com vocês. A única coisa que eu vou te pedir em troca é um certificado, que eu preciso apresentar tudo aqui na UFSC. Não, fica tranquilo. Essa parte burocrática aí o Bruno domina direitinho. A gente encaminha por e-mail, né, Bruno? Acho que é por aí. É por e-mail que depois a gente encaminha esse certificado, tá? Bom, eu fico à disposição quando a gente estiver ao vivo aí para ir comer uma galeteria aí de Caxias do Sul, que isso faz muita falta. Vai ser uma honra. Muito obrigado mesmo. Então, assim, Obrigada. Bruno também, obrigado, Bruno, mais uma vez aí pela parceria. Eu disse assim, o Bruno encampou esse projeto, né? Então, eu estou no assessoramento agora, não sei se é com 2 S ou com Então, é isso. Mas, e também agradecer aos nossos alunos que estiveram conosco durante esse tempo, tá? E quinta-feira que vem, daí nós nos encontramos aí para mais um bate-papo criminal, tá? Um abraço, Chabeli. Obrigado, Bruno. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite.